Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de entrevistar uma mulher inspiradora. Ela que há mais de 3 décadas dedica a sua vida ao serviço público e ao desenvolvimento de pessoas. Ela é servidora e gestora no TJDF há 33 anos e une formações em economia e direito a uma trajetória sólida em liderança, comportamento humano e alta performance. Ela é criadora da mentoria, imersão e movimento Mulheres Líderes em Si. Mentora, palestrante, master coach em neurobusiness e ela é criadora do método ICE, que integra inteligência emocional, comportamento e estratégia para o sucesso. Tenho a honra de receber aqui ao meu lado Simone Rezende. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Marina. Obrigada. É uma honra para mim estar aqui presente no seu podcast. Espero contribuir com você e com toda a audiência de vocês. Tenho certeza disso. Se a minha audiência já sabe que a minha primeira pergunta sempre é: quem é a Simone Rezende por trás de todos esses títulos que eu mencionei aqui? Como que você construiu sua trajetória sólida? Por que as mulheres? Então me conta um pouquinho da tua história para a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Tá. Eu sou uma mulher assim muito família, sou uma pessoa assim muito dedicada a tudo que eu faço. Então, desde sempre eu tinha um propósito na minha vida. Era desde muito cedo ter a minha liberdade, principalmente financeira, porque eu entendo que as outras liberdades são conquistadas a partir da financeira. Então, desde muito cedo eu queria começar a trabalhar. Tá. E eu pedi para minha mãe várias vezes, aos 14 anos, 13 anos, que eu queria começar a trabalhar nessas lojas de final de ano, quando eles contratam pessoas para o Natal, e ela nunca deixou. Não, vocês estão estudando, porque eu tenho uma irmã, né? Não, vocês têm que estudar. Se você quiser, eu te dou uma mesada. Mãe, não se trata disso, se trata de eu me capacitar, eu quero aprender a vender, eu quero... Não, você tem que estudar e tal, não sei o quê. Então, ouvindo isso, se eu tenho que estudar, realmente foi o que eu fiz. Então, eu comecei muito cedo, estudando para concurso, porque lá em casa meus pais são do serviço público, então era isso que eu tinha como exemplo, que eu faria tudo de novo, só que empreenderia em paralelo bem mais cedo. Mas, então, eu entrei no tribunal aos 19 anos, Nossa, então, novinha, enquanto os meus colegas estavam todos em churrascos, curtindo a vida, eu estava em dias e dias dentro de sala de cursinho, final de semana, estudando até de madrugada durante as noites pós-faculdade. Então, a minha vida sempre foi para me estabelecer o quanto antes. Então, ao entrar no tribunal, eu já fui indicada para ser gestora de um setor. E como eu era muito nova, e eu fui bastante pressionada a sair, né? Então, quando eu assumi esse cargo, esse primeiro cargo de gestão, eu me lembro que a pessoa que estava saindo era uma mulher e ela muito aborrecida, porque já estava há mais de 20 anos naquele cargo, ela jogou um molho de chaves na mesa e sequer me explicou o que que eu tinha que fazer ou o que que eu iria fazer. E ao jogar aquele molho de chave, ela disse só assim: boa sorte. Então, eu ia chefiar 5 setores, com mais ou menos umas 30 pessoas, e eu não sabia nem por onde começar, ninguém tinha me explicado nada, mas eu falei: não tem problema, não tem problema, porque eu vou aprender, cada um aqui vai ter que me ensinar o seu serviço, eu vou aprender o serviço de cada um, porque eu acho que para você liderar um grupo, você tem que saber fazer o que tem que ser feito, o que eles fazem inicialmente, até para você cobrar, né? Já tem uma dica de ouro aqui, hein? Uma excelência de trabalho, ela só pode ser cobrada a partir do momento que você conhece o trabalho. Então, foi isso que eu comecei a fazer. E eu pensei, ao conhecer cada um e conhecer o trabalho de cada um, eu me aproximo de cada um, vou sabendo da vida deles, vou me aproximando, eles vão sabendo da minha, e não deu outra. Eu passei realmente quase 6 meses chegando, dando boa tarde, e ninguém me respondia. Por quê? Porque houve uma
determinação anterior da chefe de que me tratassem mal. Então, realmente eles tinham uma resistência muito grande comigo, mas aquilo foi se quebrando. E eu não sou de desistir, porque se eu fosse, eu tinha desistido. E eu tenho uma coisa comigo, sabe? Eu acho que a gente não pode desistir diante de desafios, porque senão você não passa para o próximo nível. Veja bem, se eu tivesse desistido, e olha que foram muitas razões para eu desistir, porque eu fui muito perseguida quando eu entrei no tribunal pela minha idade, por eu ser novinha demais e sem experiência, o que não quer dizer nada, porque se a pessoa tem boa vontade, se a pessoa quer aprender, ela vai fazer o que é necessário, tá? Então, essa coisa de experiência é importante? Sim, mas uma pessoa sem experiência, ela também pode aprender o que ela tem que fazer, como eu fiz. E aí, aos poucos, eu fui conquistando todo mundo, aprendendo o serviço de cada um. E hoje são pessoas que, se eu encontro no tribunal, são muito queridas comigo. E a gente tem muita saudade desse tempo. Então, assim, foi um tempo na minha vida que eu fui muito feliz, apesar das perseguições. Então, eu acho que de tudo a gente tem que tirar um lado positivo. Tudo na vida tem um lado positivo. No meu caso, toda essa perseguição foi ótima para eu criar músculo emocional. Eu digo que o músculo emocional vem do sofrimento que a gente passa, mas Deus só dá para a gente carregar aquilo que a gente dá conta. Porque se não fosse assim, a gente não daria conta de viver. Então, eu penso que tudo que eu passei era um preparo para eu chegar até onde ele queria que eu chegasse. E que eu não cheguei ainda, né? Que é uma construção, uma jornada. E assim, então para mim foi ótima a experiência, eu cresci demais. Eu digo que eu fui jogada na cova dos leões, porque era um dos setores mais difíceis do tribunal, que eu costumo dizer que tem o coração do tribunal, que foi o cadastro. Então, dali saíam todas as portarias importantes e que o presidente pedia. O presidente do tribunal pede uma coisa, às vezes você tem minutos para entregar. E então a cobrança era muito grande e você não podia errar muito, o que é totalmente impossível, porque ser humano erra, né? Mas no direito administrativo, graças a Deus, a gente pode corrigir qualquer erro, né? A qualquer tempo. Mas enfim, então tinha que ser um trabalho muito perfeito. Então, desde então, eu realmente sou muito exigente comigo mesma e sou muito exigente com a equipe, mas sempre com muito respeito. Eu acho que respeito tem que estar acima de tudo. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui conhecendo muitas mulheres e depois da pandemia, eu senti que as mulheres, elas se diminuíram muito, emocionalmente falando. Acho que os homens ficaram muito fragilizados também, mas as mulheres muito mais. E aí elas se diminuíram internamente por causa do que nós passamos na pandemia. E a partir daí eu tenho uma coisa comigo que eu sempre projeto a minha vida daí a 10 anos. Sempre nas datas do meu aniversário, eu projeto daí a 10 anos para ver como que vai estar a minha vida daí a 10 anos. Então eu gosto de fazer isso. Às vezes 10, às vezes 5, mas geralmente 10. E quando eu projetei, a intenção era fazer uma projeção daí a 10 anos pela minha aposentadoria. Uhum. E quando eu projetei, Nina, eu olhei aquilo e eu não gostei do que eu vi no meu futuro. Eu falei, não, eu não quero aposentar e trabalhar ainda com direito. Porque apesar da minha formação em economia e em direito, eu interrompi a minha... nem tive uma carreira, posso dizer, em economia, porque à época eu era estagiária no Banco do Brasil, quando eu resolvi fazer o concurso para o tribunal. E quando eu entrei, então, para o tribunal, eu terminei o curso de economia e comecei em seguida o de direito. Então, são 10 anos de faculdade seguidos, né? 5 e 5. Mas eu, a vida toda, eu fiquei estou há 23 anos na infância. Então, eu acho que é uma dedicação muito grande já na área de direito. Eu falei, não, quando eu aposentar, eu não quero fazer mais isso. Só que eu não sabia fazer o quê? O que que eu vou fazer? E eu não tinha noção do que eu ia fazer. Então, quando eu fiz essa projeção, eu vi um futuro que não estava me animando, nem um pouco. E eu falei, agora eu tenho que me desenvolver em algo, mas em quê? E comecei a pesquisar
e me apaixonei pelo desenvolvimento humano, que era uma capacitação realmente que eu não tinha. Eu sempre tive muita habilidade com o ser humano, eu sempre me dei muito bem com as pessoas, porque tem gente que não gosta de pessoas, né? Sim, De lidar. Tem pessoas que são de bastidor e sim. tem pessoas que gostam de gente, que é o meu caso. Eu gosto muito de lidar com pessoas. E nesse momento, o que eu percebi? Mas que tem técnica, tem conhecimento mais específico do comportamento humano. E eu fui estudar sobre isso e cheguei na mente humana, o trato com as emoções. E isso realmente me deixou encantada. E quando eu comecei a estudar realmente a neurociência, depois eu fui para o neurobusiness e passando ali por toda uma formação em Master Coach, para você poder entender como que o coach vê, e aí a gente está tratando do coach lá nos Estados Unidos, como que eles tratam desde criança essa coisa da emoção, você passa a entender que, na verdade, a qualidade da nossa vida está diretamente ligada à qualidade das nossas emoções. Então, a pessoa que é bem-sucedida ou a que não é bem-sucedida está diretamente ligada às emoções que ela alimenta dentro dela. Você pode ver que pessoas que não são bem-sucedidas, pessoas que não constroem nada, elas geralmente são pessoas depressivas. Elas são pessoas que não acreditam em si, que elas acham que não conseguem, e realmente a nossa mente tem uma coisa: ela não sabe o que é real e o que é imaginário, nem o que é verdadeiro e o que é falso. Então, quando você dá um comando para a sua mente, ela aceita esse comando como uma ordem. Então, se você acha que pode ou que não pode, de qualquer maneira você tem razão. Essa é uma frase que eu trago para as minhas mentoradas, porque eu falo assim: se você se diz incapaz mentalmente, na prática, o seu comportamento vai ser de uma pessoa incapacitada. Porque se você não acredita em si, eu te pergunto, quem vai acreditar em você? Até porque nós resplandecemos, nós colocamos externamente aquilo que o interno fala. Se você não é uma pessoa segura de si, se você não é uma pessoa que se acha capaz, as outras pessoas percebem isso. E elas não vão te dar oportunidade. É nem valor. Nem valor. Então, quando eu falo para as mulheres líderes de si, que elas têm que primeiro se autoliderarem antes de tentar liderar qualquer outra pessoa, isso é um fato. Porque se você não se autolidera, como é que você vai liderar uma casa? Como é que você vai liderar os seus filhos? Como é que você vai liderar um grupo de mulheres ou um grupo de pessoas que sejam no seu trabalho? Elas não vão te respeitar. Então, Si, por aí. o que você falando, vem inúmeras coisas na minha cabeça, né? E aí você, como mentora, eu vou te pedir, inclusive, conselhos aqui para a gente trazer para mulheres. Sim. Porque o que acontece? Eu fui uma dessas pessoas, uma dessas mulheres, porque nós mulheres, não sei se você concorda comigo, mas nós mulheres, nós carregamos uma culpa, parece, quando a gente cuida de nós mesmas. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sou mãe, tenho 4 filhos, tenho meu esposo, a minha casa, minhas empresas, e sempre eu tava colocando eles em primeiro lugar. Uhum. Então a gente tá sempre pensando, eu preciso fazer primeiro pelos meus filhos e tudo mais. Só que quando eu mudei o drive mental da minha cabeça e eu aprendi que se eu não estiver bem comigo mesma, eu não consigo ser próspera na educação dos meus filhos, nas minhas empresas, no meu casamento, eu não vou. Então, preciso cuidar primeiro de mim, né? Sim. Só que as mulheres, quando você fala assim, a gente precisa se autoliderar, a gente precisa... Eu queria que você esmiuçasse, assim, como que elas conseguem ver esse valor que a gente mesmo tem. Você entende? Porque eu vejo que muitas são muito boas, têm um conhecimento incrível, Mas não acreditam em mas si. não acreditam em si. Então,
Qual é o passo a passo, vamos dizer assim, se é que existe essa fórmula mágica, né? Existe. Não é uma fórmula mágica, é um autoconhecimento. Na verdade, todos nós, os homens também, todos nós passamos por situações desafiadoras que nos minimizaram ou que nos inferiorizaram, melhor dizendo, na infância. Na Perfeito. adolescência também. Então, essas situações, a nossa mente, quando a gente sofre algo repetidas vezes ou sob forte impacto emocional, isso é imediatamente printado no seu É inconsciente. um carimbo na nossa É célula. na hora printado. Então, aquilo ali, ele te causou, posso dizer, um trauma. Que são as crenças limitantes que o pessoal Crenças fala? que vêm a ser posteriormente as crenças que vão te limitar para você seguir algo, para você crescer. Então, chamamos de crença limitante. Eu gosto de dizer Trauma. mentalidade limitante, porque na verdade você cria ali um trauma que ele está printado no seu inconsciente. E qual é a função da sua mente? Todas as vezes que você resolver fazer algo além do seu cotidiano, é função da sua mente te trazer um fracasso seu para te impedir que você vá inventar moda. Ou seja, que você vá ter mais gasto de energia além do necessário. Porque o corpo, ele trabalha o tempo inteiro para te proteger. Então, quanto mais você quer aumentar um gasto seu de energia e algo novo te requer mais energia, o seu corpo e a sua mente trabalham para te proteger. Não vai. Não gaste Não energia. vai. Fica no Você quentinho. não precisa disso. Não vai fazer isso. Então, assim, se você não tiver muito segura de si, se você não tiver realmente não souber da sua capacidade, da sua intelectualidade, das habilidades que você tem, você vai travar. Então, o medo, eu costumo dizer que é o seguinte: o medo ele é biológico. Todos nós vamos ter medo numa intensidade, mas o medo que te trava, ele é aquele medo que vai te atrapalhar na sua performance. Então, o medo, ele existe, inclusive, por precaução. Sim. Nós temos que ter medo, Sim. mas por precaução. Mas o medo que ele começa a te travar Paralisar. no seu desenvolvimento e te paralisar, esse medo, você tem que ultrapassar ele, porque senão você vai ficar no mesmo lugar. Então, você me fez uma pergunta: Simone, tem fórmula mágica? Tem um passo a passo? Tem. Você se autoconhecer. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que não se desenvolve a ponto de chegar perante algumas mulheres e falar para elas em público, veja bem, todos nós temos algum conhecimento para compartilhar. Perfeito. Todos nós temos, em algum nível. E em algum nível você vai contribuir com alguém, porque as pessoas não sabem tudo que você sabe. Então, independentemente de você, às vezes, achar que você não sabe nada, você sabe sim. Então, quando você chega perante, eu estou lhe dando um exemplo em um grupo de mulheres, e aí você não consegue falar para essas mulheres por causa do quê? Da crítica. E aí você não vai falar, você perdeu um palco que era seu, você perdeu uma oportunidade de te verem, te conhecerem, você perdeu uma oportunidade de compartilhar um conhecimento seu. E o que Deus quer da gente? Que a gente compartilhe os nossos dons. Não é para guardar os seus dons e talentos, é para compartilhar e transbordar. Então, se você não está fazendo isso, no mínimo ele está muito triste com você. Então, quando você começa a pensar assim, você começa a pensar, quando eu recebo um convite, por exemplo, para um podcast, para uma palestra, a maioria das pessoas que recebem um convite para palestra já é assim: eu não vou dar conta, eu não vou aceitar. Quando que, se você mudar a sua mentalidade e pensar, nossa, eu estou sendo convidada para uma palestra, sinal que eu fui vista e com capacidade de compartilhar um conhecimento. Olha que honra! É o inverso a mentalidade do que uma mentalidade que te anula. A mentalidade do medo, ela te anula, mas a mentalidade que você se valoriza, você vai adiante. Então, por exemplo, você recebe um convite para palestrar, eu vou.
Eu não vou agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou, mas eu tenho certeza que eu vou contribuir com algumas pessoas ali. Quem eu contribuir, ótimo, maravilha, a minha missão era essa. Quem não gostar do que eu falei, também está tudo bem, porque eu também não tenho obrigação de agradar a todos. Então, eu penso o seguinte: a mentalidade da pessoa vem do autoconhecimento dela. Se ela tem, e aí voltando à sua pergunta, o passo a passo é a pessoa se autoconhecer. Se ela sabe a origem de determinada emoção, que trava ela, porque isso teve uma origem, teve uma situação, e não é com coisas, é sempre com pessoas. As situações que nos travam, que nos trazem as nossas marcas, elas são pessoas que nos machucam, que nos magoam. Mas veja bem, as pessoas só conseguem nos machucar se você deixar. Porque eu vou te explicar. A vida, ela é sem significado algum. Se você e nós somos máquinas de dar significado a tudo. Se você começa a analisar os fatos somente por fatos, você não se magoa. Mas se você começa a usar as suas crenças e dar significado aos fatos, você começa a se magoar. Então, vou te dar um exemplo. Você me convidou para vir ao podcast. Se eu tivesse dito para você, Nina, eu não tenho interesse. Muito obrigada. Você pode receber essa resposta como um fato. Ela não tem interesse e ainda agradeceu, foi educada. Mas você pode pegar essa resposta e dizer assim: nossa, mas que menina snob. Ela, de certo, analisou o meu podcast, não viu o valor e não quis vir. Meu Deus, que menina prepotente. Não teve nada disso na minha frase, na minha resposta. Mas você, e eu estou dando só um exemplo, tá? Não estou dizendo que você faria isso. Eu estou te dando um exemplo do que é dar significado e o que é não dar significado. Então, aí, quando você dá esse significado, primeiro, se você se diminuiu, você colocou um significado que eu não quis te transmitir e que eu não dei na minha resposta, mas eivado de crença e de sentimentos que são só seus. Então, quando você me pergunta qual é o passo a passo, é parar de dar significado ao que nos acontece e saber lidar com as coisas da maneira melhor emocionalmente, saber reagir ao que te acontece. Porque muitas vezes a pessoa faz intencionalmente para te magoar, mas se ela não consegue, quem se magoa é ela. Então, você tem que saber sair das situações e entender que as pessoas só conseguem fazer comigo aquilo que eu permito que elas façam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sensacional a sua resposta. Agora, o que acontece na nossa infância e na nossa adolescência, muitas vezes é inconsciente o que marcou, esse carimbo que ficou. Porque talvez ali na nossa inocência de criança, a gente não perceba que aquilo de fato vai gerar um sentimento posterior. Como que eu descubro isso? Mas se você começar a ter um acompanhamento, e aí com uma pessoa que entenda dessas emoções, Terapia, no caso. uma pessoa que entenda de inteligência emocional para te levar até esse momento. Tem várias técnicas para isso, tem várias ferramentas que a gente se utiliza. E aí você vai fazer um retrocesso da sua infância e muitas vezes o que te magoou está tão escondido, está tão sepultado na sua mente ali, está tão por baixo, que é muito difícil, mas a gente vai trazer à tona, tá? Mas é muito difícil, porque você, até mesmo para se proteger, você mantém aquilo ali muito sepultado, porque você não quer trazer aquilo à tona, porque você sabe que você vai sofrer. Sim. Então, mas precisa trazer, precisa viver aquilo de novo e precisa ressignificar aquilo. É muito mais fácil você ressignificar algo que te aconteceu na infância quando você já é adulta. Porque quando nós somos crianças, nós todas ainda não temos o nosso emocional formado. Perfeito. Ele ainda está em formação. Então, tudo que nos acontece é muito super valorizado.
A gente cria uma tempestade num copo d'água muitas vezes, por quê? Porque nós somos crianças, a gente está muito imaturo emocionalmente, então qualquer coisinha é uma tempestade para você. Eu tenho mentoradas que às vezes, a minha mãe, Simone, ela sempre me deixou de lado. A minha mãe, ela sempre gostou mais dos meus irmãos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Existe preferência entre os pais? Eu acredito que sim, existe. Mas só que essa preferência não quer dizer que goste mais de um ou goste mais de outro. Simone, mas você está falando em preferência. Eu estou falando em afinidade. Nós temos mais afinidades com um filho ou com o outro, mas preferência que eu estou dizendo é só em termos de afinidade. Porque amar, você ama do mesmo jeito. Tanto é que os filhos que mais dão trabalho é o que a gente mais se dedica. É ou não é? Porque o outro a gente pode soltar. E sim, você falou uma coisa tão legal agora, que eu assisti um podcast de um filósofo, ele chama Rossandro... esqueci o sobrenome dele. Ele é com psicólogo. Psicólogo, Ele é psicólogo. E é filósofo também. E aí, o que ele fala? Ele contou um caso de uma história, né, de uma paciente dele, enfim, que falou assim, nossa, como essa é sua mentorada? A minha mãe sempre deu muito mais atenção à minha irmã. A minha mãe sempre fez tudo pela minha irmã. A minha mãe... Aí ele fala, e onde tá a sua irmã? Aí ela falou assim, tá morando ainda com a minha mãe. Aí ele, e você, tá onde? Ela, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu sou independente financeiramente. Aí ele falou, a quem você acha que ela ama mais? Olha que louco. Aí ela falou assim, você acha que ela ama mais a sua irmã porque ela ficou segurando ela e dando tudo pra ela? Porque o não pros nossos filhos também é uma forma de amor, né? Você podar, você dar limite, você dizer não, você... E aí o filho, a outra foi, cresceu, se virou nos 30 e tal. Aí eu falei, cara, sensacional, é sobre isso, é não estar na zona de conforto, né? Exato. A gente não cresce, eu falo pros meus filhos, ninguém cresce no quentinho e debaixo do edredom. Não cresce. Não. A gente cresce no desconforto. Não cresce. Fazendo força, suando. Ai, mãe, eu quero ficar com shape. Tem que ir, minha filha, pegar peso. Quer ficar, tem que fazer para ficar. Exato. Né? Entendeu? Porque a gente é o que a gente faz. Eu costumo dizer que aquela pirâmide do ser humano, né, que embaixo é ser, fazer e merecer, eu não concordo. Eu acho que a gente faz para ser e merecer. Eu não acredito que a gente já nasça sendo algo, não. Eu acredito que a gente faz para se tornar quem a gente vai se tornando à medida que nós fazemos, e depois, naturalmente, vem o merecimento de tudo que a gente passa a fazer. Eu não acho que aquela pirâmide, o ser na base, é correto. Eu acho que tem que ser fazer, ser e merecer. Porque a gente, ao longo da vida, quem quer se desenvolver, e a vida é um desenvolvimento contínuo, a gente nunca vai parar e ninguém nunca vai saber de tudo na vida, não existe essa possibilidade. Então, a vida é um contínuo aprendizado. E quem mais? A única coisa, Nina, que as pessoas não podem tirar da gente é o nosso conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você se destaca da multidão, mais você se destaca da manada. Porque conhecimento as pessoas não podem tirar de você, jamais. Elas podem tirar qualquer coisa que elas quiserem, que você permitir que elas tirem. Mas conhecimento não dá, ele é seu. Então eu falo, gente, estudo nunca é demais, capacitação nunca é demais, porque conhecimento é o que te diferencia e o que te distancia dessa manada. Porque hoje, eu não sei se você concorda, o que a gente está vendo nas redes sociais é uma grande repetição de padrão, de comportamento, de conteúdos e de tudo mais. E, na verdade, são pessoas assim que, se você parar para conversar, elas nunca estudaram, e aí eu não estou falando, eu não estou nem vendo crítica em relação a isso, eu só quero dizer o seguinte, a falta de conhecimento, ela não leva a pessoa muito longe, porque uma hora essa pessoa, ela dá uma patinada, entendeu? Então, eu vejo muita cópia, né, e a pessoa perde a sua personalidade, porque eu acredito que cada ser humano tem a sua história, como você falou, perde a autenticidade, não tem verdade, falta
né, aquela veracidade que você sente em alguns conteúdos dentro das redes, Então, né? voltando à questão até dos filhos, eu acho muito interessante a gente falar que, assim, os pais amam os filhos do mesmo jeito, só que tem determinado filho que precisa de mais atenção do que o outro. Agora, não é pegar e colocar debaixo da asa, porque esse filho, meu pai sempre falou, a gente não pode entregar o peixe na mão, a gente tem que ensinar a pescar. Por mais que essa criança seja emocionalmente mais frágil, faz parte eu acho que do papel até da mãe acolher, né? O acolhimento vem do lado feminino, mas a gente tem que acolher impulsionando esse menino para crescer. Porque esse acolhimento aí que essa história que você me contou, que está até hoje vivendo debaixo da saia da mãe, dentro da mesma casa, você veja, prejudicou essa pessoa até a vida Exato. dela. Essa pessoa não cresce, ela não vai ter a vida dela e você acha que ela é feliz? Ela não é. E é o que está acontecendo com a maioria dessa geração que está vindo atual, né? Eu percebo que a gente tem ficado cada vez mais super protetores, mães e pais super protetores, ou por muitas vezes, numa rotina intensa, acaba dando um telefone para educar, e isso acaba também prejudicando essa saúde emocional dessa criança, né? Não é à toa que eu criei a minha escola. A minha escola a gente trabalha muito a inteligência emocional por meio das artes, porque é uma coisa assim, cara, você vai. Tia, por que eu não sou o protagonista? Talvez porque você não mereceu. Sim. Talvez porque você não treinou o suficiente, talvez porque você não esteve comportado o suficiente para conseguir o papel de Sim, a protagonista, entende? dedicação não foi a mesma do outro que Exato, conseguiu. entendeu? Hoje em dia tem muito isso, né? As escolas, todo mundo ganha medalha. Você já viu isso? Não, Todo mundo ganha medalha. O primeiro se esforçou. hoje em dia não pode mais reprovar praticamente o menino, que o pai vai lá, faz um escândalo na escola, passa. Exato. Entendeu? Então, assim, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Hoje em dia, o professor não pode ter mais, igual na nossa época, que ele era realmente quem comandava a sala de aula e quem Autoridade. tinha autoridade em sala de aula. Hoje não pode ser mais. Tá. Você viu outro dia um pai foi lá bater no professor, que o professor mandou a menina desligar o telefone, falando no telefone no meio da aula. Então, assim, é cada coisa absurda que a gente vê nos dias de hoje, mas é típico dessa geração que está vindo, que aliás é uma geração muito preocupante. Porque o que eu sinto é que essa nossa geração veio para poder passar a mão na cabeça no sentido de que dar aos filhos aquilo que a geração não teve. Sim. Então, dá por uma coisa assim, eu não tive isso, mas É. eu quero que meu filho tenha. Ok, que bom que você pode dar para o seu filho, mas deixa o seu filho entender que ele merece aquilo por Exato. alguma coisa. Deixa o seu filho entender que ele fez, além de fazer por merecer, aquilo ali está vindo com muito esforço. Coloque para o seu filho que as coisas não caem do céu. Porque nada cai do céu. Mesmo que você seja herdeiro, dificilmente, se você não tiver talento ou não tiver treinado para continuar aquilo que veio da herança, você vai gastar essa herança e vai voltar a estaca zero. Então, assim, você tem que criar os filhos, nós lá em casa criamos, eu acredito que você também, pelo pouco que você já me contou, para serem nossos É sucessores isso. e não para serem herdeiros. Então, assim, eu vejo que hoje a mentalidade está muito assim, meu filho, outro dia eu ouvi até uma colega falando, até me surpreendeu, mas se meu filho não der em nada, não tem problema, dinheiro nunca vai faltar para ele. Então, assim, ok. Só que a criança que já desde cedo já ouve esse discurso dentro de casa, eu te pergunto, por que esse menino vai querer ser alguma coisa na vida ou querer fazer algo para que ele tenha essa construção, venha dele, o resultado seja dele. Se ele já sabe que fazendo ou não, nunca vai faltar nada para Aí ele. volta aquilo que a gente estava falando no início, né? O que está sendo printado ali no cérebro, no córtex pré-frontal? É que ele não Só que precisa veja bem, de muito o esforço. ser humano só se realiza quando ele faz. A realização do ser humano vem com a produtividade dele. Por isso, né, tem aquela frase assim, o trabalho, como é que é? O trabalho é digno, a única coisa digna do homem é o trabalho, e é. Então, assim, a gente tem que ter os nossos resultados. Você não vai ganhar os resultados, não são seus os resultados de outra pessoa.
por mais que você herde, você herdou a empresa que o seu pai construiu. Você vai ser sempre a sombra. Meu avô dizia que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Exatamente, mas é verdade, mas é verdade. E, lembrei a frase, é que o trabalho dignifica o homem. É isso. E é verdade, dignifica mesmo. Então, se da mesma forma, o ser humano, ele não é feliz se ele não tiver realizações. Então, eu costumo dizer assim, olha, você pode me dizer o que quiser, que um menino desse, que vai herdar tudo de mão beijada, e que não vai saber tocar o negócio, mas vai estar lá, sendo tocado por alguém que ele vai contratar, e essa pessoa é que vai destacar. Você não vai me dizer que esse menino vai ser feliz. Ele pode ter tudo material e a felicidade não vem de bens materiais, isso aí é um grande erro do ser humano. E ele pode ter tudo financeiramente que ele quiser conquistar, mas a felicidade vem de dentro, do que você faz por si mesmo, do que você realiza e de como você está internamente. Não tem nada a ver com o financeiro. Agora, é óbvio que se você me perguntar, Simone, mas então você está me dizendo que o dinheiro não traz felicidade. Ele não traz felicidade, mas ele traz estabilidade. Então, como é que você vive sem dinheiro? Muito pior do que com dinheiro. Minha mãe dizia que dinheiro não traz felicidade, mas traz tranquilidade. E É de você deitar na cama e saber que seus filhos têm plano de saúde. Tranquilidade e estabilidade, claro. Agora, e outra, você consegue dar uma vida melhor para os seus filhos, com muito mais qualidade de vida, com dinheiro ou sem dinheiro? Claro que com dinheiro. Mas aí nós estamos vendo mas não quer dizer que você dando toda essa estabilidade para os seus filhos, você está criando filhos felizes. É isso. Porque se você não cultivar o que é realmente importante, que é o interno do seu filho, não necessariamente ele vai ser feliz, mesmo tendo tudo material que ele puder ter. Se você acredita que é mais difícil empreender para a mulher? Eu acho que é mais difícil empreender para as mulheres, sim, porque nós, infelizmente, vivemos num mundo machista. Infelizmente. Ainda, né? Ainda. Já melhoramos um pouco, Já né? Mas ainda mas ainda é um mundo machista. Mas eu acho que é mais difícil, mas não é impossível. As mulheres têm conquistado muito espaço, as mulheres têm se destacado demais, e eu te falo, mulher, quando dá para ser empreendedora, sai de baixo. Por quê? Porque nós já somos acostumadas, porque nós somos criadas para sermos autossuficientes, e daí, por isso, a nossa culpa, né? O que a gente conversava anteriormente, porque a gente faz tudo por todo mundo e é a tudo Mulher o Maravilha. tempo todo, mas quando a gente vai fazer pela gente, a gente se sente culpada. Claro, porque a gente foi criada para ser autossuficiente, ou seja, você tem que dar conta de tudo e de todos, e quando você vai cuidar de si, você pensa assim, poxa, mas eu acho que não deveria. E, na verdade, é o que você colocou, muito bem colocado. Quanto melhor nós estivermos, maior é a nossa entrega para as pessoas ao nosso redor. Tanto é que quando você está numa cabine de avião e despressuriza o ar, quando caem as máscaras de oxigênio, você vai pôr em você ou na pessoa do lado? Primeiro em mim. Você. A vida também é assim. Primeiro você tem que estar respirando muito bem, para que você consiga jogar oxigênio, oxigenar as pessoas ao seu redor. Então, quanto melhor você tiver, melhor as pessoas ao seu redor estão. Quanto pior você estiver, você também vai contaminar com a sua ruindade, vamos dizer assim, para as pessoas ao seu redor. Então, eu digo que a gente tem que ter uma vida em equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. Você tem que saber estruturar a sua vida com atenção. O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, você dorme 8. Então, o resto do dia, você pode dividir tranquilamente esse dia com organização e com inteligência emocional, porque a sua mente tem que estar organizada, evidentemente, senão vira aquela bagunça, você não faz nada direito. Então, quando você tem uma mente organizada, você consegue estruturar a sua família, tempo para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para você, para a sua casa, para o seu trabalho. Então, tudo é equilíbrio. As pessoas que não têm equilíbrio emocional, elas precisam procurar esse equilíbrio, porque senão a vida delas começa a desestruturar em todos os pilares. Então, assim, eu costumo brincar que a pessoa que você olha para alguém desestruturado,
emocionalmente, você veja o que ela construiu ao redor dela. Porque o que a gente representa fisicamente, materialmente ao nosso redor, é o que você criou aqui. Porque um dia, tudo que você é, tudo que você criou ao seu redor começou na sua mente. Então, se você tem uma casa desestruturada, se você é uma pessoa que fisicamente não se cuida, se você é uma pessoa que Tem um carro bagunçado, sujo. carro bagunçado e sujo, olha, você bateu num ponto que às vezes eu pego carona com umas amigas, eu fico chocada. Tá andando no lixão. E a desculpa, meu tem filho pequeno, porque eu tenho não, gente, ó, não tem desculpa pra isso, tá? Porque é você que tá naquele carro. Então, assim, eu costumo dizer que da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas na sua vida. Então, assim, como que você consegue? O carro pode estar sujo por fora, porque infelizmente nós não temos controle do tempo, né? Então você pode chover, aí você pode passar num lugar de lama, aí você tem que lavar seu carro, e aí você acaba de lavar, cai uma chuva. Aqui em Brasília está tendo tempestades. Mas assim, por dentro, você não venha me dizer que qualquer desculpinha. Você tem um filho pequeno? Tem. Aí ele foi comer. Eu tenho 4 e o meu carro é impecável. Tá, aí ele comeu, sujou seu carro, chega em casa, passa um aspiradorzinho, passa aqui, limpa aquilo ali. Você é que dirige muito mais, ou você anda com seu filho o tempo todo dentro do carro? Não, no meu carro, eles não podem comer dentro. Entendeu? E aí entra as regras também. É regra. Né? Ai, mamãe, tô com fome. Não é 20 minutos que vai... Sim, exatamente. Entendeu? Então, assim, questão de ter regra, muito bem lembrado. Mas, assim, eu acho que a organização, ela vem de dentro, entendeu? E você quer ver uma pessoa desestruturada emocionalmente, olha para o que ela não construiu até hoje. Porque evidentemente não construiu, né? Porque eu já te falei, e essa frase é certíssima, nós somos a nossa vida é diretamente proporcional às nossas emoções. Enquanto você não organiza as suas emoções, você não consegue realizar o que você quer. Ó, quando você tá com as emoções desorganizadas, sequer você tem vontade de sair da cama. Uma pessoa, infelizmente, depressiva, ela tem que se tratar. Ela tem que tomar remédio se ela não conseguir por ela mesma. Ela tem que. Porque senão ela não consegue levantar da cama. Entendeu? E muitas vezes as mulheres não têm vergonha de pedir ajuda. Gente, qual é o problema de pedir ajuda quando você está precisando? Por que é que a gente pode ajudar todo mundo e não pode pedir ajuda quando a gente está precisando? Qual é a vergonha disso? De mostrar vulnerabilidade? Eu não entendo qual é a vergonha. Tá certo que eu sou uma pessoa que não gosto muito de me mostrar frágil ou de pedir ajuda. Eu resolvo muita coisa sozinha. É o meu jeito de ser. Mas também, quando eu desabo, eu não tenho problema em pedir ajuda. Porque senão você entra num mundo ali, você vai caindo e aquilo vai te puxando. E quando você acordar para sair daquele fundo do poço ali, é difícil. O buraco entendeu? Tá bem o buraco tá bem fundo. Então, para que deixar chegar lá no fundo do poço? Se você aqui no meio já pode pedir ajuda. Então, eu acho que as mulheres, você me perguntou sobre a questão do empreendedorismo. Temos dificuldades? Temos, mas não é bengala para você ficar se apoiando para dizer que não dá para fazer. Não aguento. Não aguenta esse vitimismo. Tem dificuldade? Tem. Os homens ainda são muito machistas? São. A gente ainda tem muitas portas fechadas? Temos. Mas eu acho que é questão de você saber lidar. A sua comunicação tem que estar muito boa para você se impor, mostrar o seu valor. Isso tudo vem de dentro. É isso. Eu acredito muito que quando a gente consegue se posicionar, né? De posicionamento. Claro. Você se posicionar, você saber falar, você saber se portar, você saber conduzir. Você ganha o seu respeito. Então, pode ser o homem machista que for, se ele percebe, essa mulher sabe o valor dela, essa mulher sabe se impor, essa mulher tem posicionamento e ela sabe o que ela faz. Ela sabe o que ela aceita, o que ela não aceita. E ele não vai te desrespeitar. Agora, o que eu vejo são mulheres aceitando o mínimo. Exato. Aceitando o mínimo, os feminicídios cada vez aumentando mais, mas por quê? É uma permissividade. Você começa a ser permissivo ali.
foi um tapinha hoje. Não, hoje o cara levantou a voz com você, você não falou nada. No outro dia ele levantou a voz e te deu um empurrão, você não falou nada. No outro dia ele levantou a voz, te deu um empurrão, te deu um tapa na cara, você já não disse nada. No outro dia ele levantou a voz, te deu um empurrão, te deu um tapa na cara e te espancou. A próxima ele te dá um tiro na cara. Te Então, carrega pelo carro, as igual coisas aconteceu ali. vão aumentando de nível e as mulheres vão aguentando e não vão falando nada. Então, assim, gente, não permitam que essas coisas aconteçam na primeira. Se você não tiver coragem de reagir com a pessoa, já procura uma delegacia e faça uma denúncia. Não tenha vergonha de se expor, não. A vergonha é você perder a sua vida para um babaca desse, para um cara que é um covarde. Entendeu? Isso é vergonha. E a gente não tá nessa vida para ser morta por um covarde, não. Então, assim, na primeira, se você não tiver coragem de enfrentar um cara desse, eu até entendo mulheres que não têm coragem, porque às vezes o cara é desse tamanho, às vezes o cara é um troglodita. Muitas delas também dependem financeiramente e Esse é acabam o ponto. pensando nos filhos, Por né? que que eu comecei a minha fala dizendo que desde cedo eu percebi que a primeira coisa que a gente tem que conquistar é a nossa independência financeira? Porque quando você tem independência financeira, você não Não aguenta um aceita. negócio desse. Você não aceita e você pode sair disso. É, Agora, quando você é dependente, é mais difícil. a sua vida complica. E aí você começa a complicar a sua seus vida e a filhos. dos seus filhos. Então, é uma roda viva, entendeu? Então, eu falo, realmente o ser humano deveria entender, principalmente as mulheres, que a inteligência financeira e a conquista da liberdade financeira tem que ser uma das nossas prioridades para que o resto funcione, para que você realmente seja uma líder da sua vida, uma dona de si, entendeu? Então, quando eu criei o Mulheres Líderes de Si, eu falei que era para as mulheres aprenderem a ter autoliderança emocional, para elas conhecerem as suas emoções, saberem lidar com elas, não entrarem em gatilhos emocionais que os outros te impõem, saber reagir ao que te acontece e, principalmente, saber parar de dar significados inconvenientes a fatos. Então, quando as mulheres que estão comigo entendem essa coisa do significado para elas, elas falam: Simone, você me abriu a mente de tal maneira, porque a minha vida ficou mais leve. Sim. Eu dava significado demais aonde eu não devia dar. Eu falei: pois é, mas isso vem de crenças que você traz, de traumas que você trazia, e você trouxe isso carregando uma mochila que já está muito pesada e que agora você vai deixar para trás. Essas pedras que você vinha carregando, elas não pertencem a essa mulher atual. Porque, veja, se você pensa em algo que te aconteceu lá atrás e isso te magoou tanto, talvez naquele momento em que você não tinha seu emocional formado, aquilo você supervalorizou demais. Se você traz a mesma situação hoje para a sua vida atual, como a mulher que você já é hoje, aquilo, se você olhar de novo, isso não tem importância nenhuma mais. É um farelinho. Ela era um pedregulho. Naquele momento você deu muita importância, mas quem era você naquele momento? Às vezes uma menina de 10 anos de idade, sozinha naquele momento, os pais trabalhavam demais, os pais eram ausentes, você se via muito sozinha. Olha o contexto. E olha o contexto da vida que você tem hoje. Quem é você hoje? Para que isso que te aconteceu lá atrás te afete hoje. Não vai afetar. Então, quando a gente lida com emoção, você tem que ir lá na origem, descobrir o que originou aquele trauma e aquele gatilho que te deixa insegura, medrosa em determinada oportunidade e tal. Entenda aquele momento, traga isso para sua vida atual. E veja se você realmente tem que estar carregando isso hoje. Às vezes a pessoa que te causou, porque é sempre uma pessoa, essa pessoa nem aqui está mais nessa vida. E você às vezes está carregando uma mágoa, um rancor, e a mágoa e o rancor te adoecem, e às vezes você está carregando e alimentando aquilo o tempo todo, adoecendo, e essa pessoa nem nessa vida ela está mais. Entende a loucura que é? Quando eu faço a minha imersão, Mulheres Líderes de Si, que é um dia comigo,
Eu pergunto para as meninas, as mulheres que estão nas plateias, eu falo meninas porque tem jovens que fazem também. Eu pergunto, vocês gostam de ver filme repetido, filme ruim? Você já viu algum filme alguma vez na sua vida e aí você vai ao cinema de novo repetir esse filme? Você assiste um filme péssimo. Aí, não, semana que Vou ver vem de eu vou novo. ver esse filme de novo. Você já fez isso na sua Nunca. vida? Isso é loucura, né? Mas você faz isso todos os dias, várias vezes na sua mente. Você fica remoendo uma situação que foi Uau. péssima, que é um filme péssimo, e você tá vendo, às vezes, aquele filme o dia inteiro. Às vezes te acontece uma coisa de manhã que te tirou do sério, que te descontrolou emocionalmente, ao invés de você sobrepor ao longo do dia uma situação boa àquela memória daquele momento de manhã, você passou o dia remoendo aquele momento de manhã. Quantas vezes você viu esse filme? Filme ruim, que você está repetindo na sua mente o dia todo, criando os hormônios internos ruins por causa de uma situação que aconteceu de manhã e que você já superou, ou deveria ter superado. E aí você passa o dia revendo aquele filme. Fantástico. Então eu falo, gente, ver filme ruim é realmente só para os fracos. Porque eu te falo, e aí quando E você é está só uma vez. só É uma só vez, uma vez. Não... deveria ser só uma vez, para aquelas pessoas que têm inteligência emocional. Mas para as que não têm, é remoendo e vendo aquele mesmo filme a vida toda, às vezes. Fantástico. Entendeu? Então eu pergunto: alguém que gosta de ver filme ruim mais de uma vez, vai ao cinema, paga de novo? Jamais, jamais. E na vida, quantas vezes você vê o mesmo filme? No mesmo dia? Quantas Fantástico, vezes? fantástico, fantástico, Entendeu? fantástico. Então, é o que eu falo, gente, tudo é questão de você ter mais consciência do que você vem fazendo com seus pensamentos e com a sua mente. Porque quando você para e pensa assim, a partir de hoje, eu não vou mais alimentar a minha mente com isso. Muitas vezes você fica vendo filmes que não prestam, vendo notícias que não prestam, que vão te aborrecer e que você não pode fazer nada para melhorar. Mas aqui, por exemplo, política me consome emocionalmente, porque eu tenho um senso de justiça enorme, né? Eu vim de uma família de julgadores. Meu pai é desembargador, foi juiz de carreira, desembargador. Então, lá em casa, nós temos um senso de justiça muito grande. Então, quando eu começo a analisar as coisas e vejo, meu Deus, que injustiça, meu Deus, está indo contra a lei, meu Deus, infringiu a lei, meu Deus, não está observando nada, não sei o quê. Aquilo começa a me corroer. Mas aí eu paro e me pergunto: eu posso resolver isso? Tá no meu controle. Eu tenho como melhorar essa situação? Quem sou eu para resolver essa situação? Ninguém. Eu não vou conseguir resolver essa situação. Então, vale a pena eu me martirizar e eu tenho que ficar nessa parte eu tenho que ficar cuidando de mim, tá? Porque quando eu vejo, eu já estou envolvida com aquilo, aquilo já me dominou, e aí eu falo: "Gente, mas Simone, para, respira. Você pode fazer o quê quanto a isso? Nada. Eu não posso fazer nada". Então, passa adiante, vai adiante. Não dá. Tem coisa que está fora do nosso controle e a gente não deve se envolver. Eh, eu acredito muito e eu uso muito essa técnica na minha vida pessoal, que é a questão da visualização. Uhum. Eu não sei se você acredita, mas assim, eu gostei até de um acontecimento que deu agora, até explodiu nas redes sociais, que foi a Raíssa Leal, aquela skatista, e ela ganhou agora a medalha e aparece a filmagem dela, assim, e ela visualizando e falando. E ela Uhum. falava assim: "Raíssa, você treinou, é fácil, é só você pegar o skate, descer, você vai fazer aquela virada, aquele é fácil, você consegue, você". E ela vai falando, falando, sozinha, ela e o skate, o filmmaker pegou ela na hora, ela profetizando aquelas palavras, falando: "Você treinou, você dá conta, você consegue". Eh, a menina fez para então, eu acredito muito que, claro, a gente precisa ter a ação, ou seja, a menina treinou, a menina Vai. fez acontecer, mas eu acho que começa aqui, sabe, Si? Eu acredito Você que acha não? Comece. eu acredito que as pessoas, quando elas começam a entender isso, por exemplo, na minha casa eu boto quadro dos sonhos no meu closet e eu olho para eles, os meus filhos olham, e eles falam: "Mamãe, a gente já deu check em 2, hein". E, sabe, e você mentalizar e fazer acontecer e ter aquilo ali
como seu objetivo, cara, isso já é meio caminho andado para você realizar, Porque né. o que que você está fazendo quando você faz o quadro dos sonhos? Você está organizando a sua mente para o que você quer. Então, você já começa a pensar como se aquilo já existisse. Porque o que que é o quadro de visualização? É você já viver ou imaginar que aquilo já é a sua realidade, tá? Quando você faz um quadro de visualização, você já tem que imaginar que aquilo já existe. Porque você já começa a viver como se aquilo já fosse real. Quando você faz isso, você já externaliza para o universo o que que você quer. E quando você externaliza para o universo, você atrai. Da mesma maneira que quando a pessoa tem pensamentos ruins, Atrai. ela está atraindo. O universo não está dando nada de errado para ela. Ah, eu vejo gente que Só fala assim: comigo, só ai, a acontece minha vida comigo. é péssima. É, Ai, isso só acontece comigo. Mas, minha filha, peraí, vem cá. Como é que está seu pensamento? O que que você vem atraindo? O que que você vem pensando para é os isso, outros? é Porque isso. o que você pensa para os outros, as pessoas têm a ideia ridícula Que só tá com e ela, né, esse pensamento. equivocada. Não, ela tem a ideia equivocada que quando você pensa mal para alguém, é aquela pessoa que vai receber aquilo que você pensou. Não é, ela volta para você. É. Então, aquele pensamento ruim que você teve para alguém vai voltar para você. Então, por isso você tem que ter muita sensibilidade do que é inveja, do que é ambição, do que é você admirar alguém. Porque quando você inveja uma pessoa, é um sentimento ruim. E quando você externaliza essa inveja, mesmo que seja mentalmente, o universo já entendeu o que você externalizou e ele vai te trazer uma carga ruim, tá? Então, por mais que você finja que admirou ao invés de invejar, o sentimento é genuíno e internamente você pode até disfarçar e fazer um teatro Mas externamente. energeticamente você não faz. Energeticamente ferrou, tá? Então, o que você faz com quadros sonhos é, na verdade, você começar a criar o seu universo externo. Da mesma maneira que eu falei desde o início, tudo materialmente falando que a gente constrói aqui é de uma energia que começou aqui, no seu pensamento. Então, quando você faz um quadro dos sonhos, você está direcionando a sua mentalidade e o seu comportamento para aquilo, para que aquilo realmente se concretize. Então, você já amanhece, você já acorda sabendo o que que eu tenho que fazer hoje para que aquilo ali aconteça o mais breve possível. Então, você tem um norte na sua vida. Você, na verdade, você está estruturando o que que você quer conquistar e para você conquistar aquilo, você já veja os seus comportamentos, as suas tarefas diárias. Você já tem mais uma organização mental direcionada para o Perfeito. que você quer alcançar. Então, o quadro sonhos, eu costumo dizer que ele é um plano de ação do que você quer conquistar no futuro, um plano de ação futuro. Mas só que ele existe no presente, porque quando você pensa num quadro sonhos, você já tem que internalizar como se isso já fosse real. Tá? Então você internaliza, fecha os olhos, já imagina vivendo aquilo ali, como se aquilo já existisse. Quando você faz isso, você está mexendo com os seus 5 sentidos. Você está fortalecendo o seu pensamento com os 5 sentidos. Porque quando você entra naquele quadro lá, naquela imagem, vivendo lá dentro daquela imagem, você está vivendo aquilo ali. A sua mente não sabe, mais uma vez, se aquilo é real, se é imaginário. Ela vai entender que é real. Então, o que que a Raíssa fez? Quando ela mentalizou e verbalizou, porque o que tem mais forte além dos nossos pensamentos são as palavras. Perfeito. Então, o que que ela mentalizou e verbalizou? O que ela estava dando de comando para a mente dela. E o que que a mente tem medo? Do que é novo. Quando você mentaliza e verbaliza, você está dizendo para sua mente: isso não é novo mais. A gente já fez isso várias vezes, porque você pode ter certeza que quando ela treinava, ela Ela já estava falando e mentalizando tudo que estava acontecendo. Por que que o treino é importante? O preparo e o treino. Quando você se prepara, dificilmente você vai te dar branco, porque você está preparada. E você treina para você mostrar
mostrar para sua mente que aquilo não é mais novo. Por Perfeito. isso que antes você vai fazer uma palestra, você tem que se preparar e treinar várias vezes. Por quê? Porque quando chegar no dia, para sua mente, vai dar frio na barriga? Vai, porque você é ser humano, você não é máquina. Vai dar um friozinho na barriga, porque você vai se expor. Mas só que, se você está preparada e treinada, para sua mente aquilo não é novo mais. E o medo vem diante do novo. Então você vai entrar como se aquilo já fosse um hábito. E sabe o que é mais legal nisso daí? Meu esposo ensina muito isso. Se você tiver possibilidade, vá ao local um dia antes. Sim. Suba no palco um dia antes. E antes de você entrar, porque aí não vai ser mais novo no dia. E antes de você entrar, visualiza. Visualiza você lá em cima, falando com a plateia lotada e tal. Cara, isso vai te dar outra energia para subir no palco. Mas a visualização, muitas pessoas visualizam errado. Elas visualizam você no palco. No momento, no dia da sua palestra, você no palco. Quem está te vendo no palco é a plateia. É isso. A sua visão tem que ser da plateia. Mas muita gente Visualiza faz a visualização de você lá no palco. Você não está na plateia, você está no palco. Então, a sua visualização tem que ser das pessoas te ovacionando, em pé, Isso. batendo palma. Você está no palco. A visão sua é do povo lá na frente, te aplaudindo e em pé. Então, a visualização, muita gente erra nessa parte de palestra, de fazer a visualização realmente com você no palco, e você não é a plateia. Você é a palestrante, então você tem que ver a plateia, entendeu? Então, só corrigir. Que aula! Simone Rezende, que aula, senhoras e senhores. Eu vou fazer um bate-bola final antes da gente terminar. Você pode responder numa palavra só, ou você pode aprofundar numa ideia, tá? Tá. Uma emoção que você valoriza. Só pode ser uma. Ai, meu Deus do céu, eu valorizo demais a emoção do amor. A emoção que o amor traz, eu acho muito importante. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira. Deixa eu pensar Pode aqui. pode pensar. Tem que ser uma mulher muito foda. Deixa eu pensar aqui. Olha, eu vou te falar que eu fiz um curso dela sobre finanças uma época atrás, e eu passei a admirar, a Natália Arcuri. Eu gosto muito dela. Gosto também dela. Gosto do estilo dela. Gosto. Bem legal, gostei. Um hábito que transformou sua rotina. Ter uma rotina de desenvolvimento pessoal diário. O que você faz? Ou seja, você se forçar a ler algumas páginas de um livro todos os dias, ouvir um podcast sobre algo que você tem interesse, assistir filmes, documentários sobre algo que também você se interesse, tá sempre se informando com coisas que vão te acrescentar. Né? Então, preciso fazer isso pela manhã? Eu gosto de fazer pela manhã, porque eu acho que quando a gente acorda, a nossa mente está livre ali para receber, vazia, para receber os insights, estudos, e a criatividade também vem. Eu acho que de manhã é o melhor momento. Então, ter uma rotina de desenvolvimento pessoal, eu acho que é super importante. Um comportamento que você eliminou da sua vida, que você tinha, mas que hoje Simone não tem mais. Eu acordava muito tarde, no meu gosto. Acordava muito tarde e eu passei a acordar bem mais cedo. Por rotinas de filho, tá? Não vou te mentir, não. Foi por rotinas de filho e tal, mas hoje eu fico pensando assim, tem dia que eu posso acordar um pouquinho mais tarde, até aproveito umas 8, 8h30, aí acordo e tal, mas não faz mais parte de mim, isso que eu acostumei. Então, assim, eu brincava, né? Eu falava assim, gente, por que as pessoas velhas, quanto mais velhas, acordam mais cedo? Que loucura é isso, o povo é doido. Nem precisa acordar de dormir e não sei o que e tal. Mas não é. É porque, assim, eu não sei, né? Determinadas pessoas, eu acho que isso vira hábito, né? O meu hábito começou mesmo pela rotina de menino, acordar cedo, um relógio biológico. Mas eu acordava mais tarde. Mas hoje em dia eu não sinto mais essa necessidade, eu acho bom. Esse foi um hábito que eu mudei e achei legal. Uma escolha que toda mulher deveria fazer ainda hoje. Ela deveria desenvolver a sua inteligência emocional, o autoconhecimento, com o autoconhecimento. Não tem outra maneira, mas toda mulher deveria se tornar uma líder de si.
Tem alguma frase que você leva para sua vida? Tem. Te guia? Eu gosto da frase do Bill Gates, que é uma frase que eu falo muito para as minhas mentoradas e gosto muito, ele diz assim, se você quer chegar onde a maioria não chega, comece a fazer o que a maioria não faz. E aí entra realmente o autoconhecimento, né? Essa rotina de desenvolvimento pessoal que eu acho que todo mundo tem que ter. Então é isso. As pessoas não têm sucesso por acaso, sucesso não é sorte, não é por acaso, é porque realmente as pessoas merecem ter. E é porque você começa realmente a fazer o que a maioria não faz. Porque não tem sucesso que seja milagre. A pessoa que tem sucesso é porque ela realmente Conquistou. age, conquista esse sucesso. Então, eu gosto dessa frase. Se você quer chegar onde a maioria não está, comece fazendo o que a maioria não faz. Se você tiver só 1 minuto para deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, mulheres essas que são empreendedoras, que talvez não tenham desenvolvido ainda as suas inteligências emocionais, Uhum. o que você falaria para elas? E aí você pode olhar naquela câmera ali. Bom, mulheres líderes de si, porque para ser empreendedoras já se autolideram de alguma maneira. Eu gostaria de dizer para vocês que todas vocês têm um potencial enorme aí dentro, que talvez ainda esteja adormecido e que vocês precisam entender para fazer isso acordar. Mas antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que o potencial que está aí dentro, você no fundo sabe que ele existe e talvez só precise de alguém que entenda e que traga isso à tona para que você acredite em si. Mas nunca desista de si mesma. Você tem um potencial enorme, existe esse potencial aí dentro e você não pode desistir dele, porque na verdade Deus espera que você coloque esse potencial para fora, porque guardar para si mesmo é muito egoísmo. Simone Rezende, senhoras e senhores, que aula, que podcast. Muito Olha, obrigada espero ter pela. contribuído. Nossa, incrível. ter Sim, contribuído eu com aprendi você. muito contigo, aprendi de verdade aqui. Então, quero te agradecer por bom. tamanha generosidade em trazer muito conhecimento pra gente. Como é que a galera te acha nas redes? Então, @Simone Rezende, Rezende com S, SimoneRezende.oficial. Maravilha. Quero te agradecer mais uma vez, sentimento é de gratidão. Obrigada. Muito Eu obrigada. que Foi uma agradeço a honra. oportunidade. A honra foi toda minha. Obrigada. Kate. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva a Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e entrega para mais e mais pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Simone para que você já faça uma conexão com ela, manda um direct pra gente unir. É clichê, mas é verdade, porque juntas somos mais fortes. Mais fortes, com certeza. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e